Oi pessoal, hoje nós vamos dar início ao nosso quarto conteúdo dentro do que está previsto nessa disciplina de linguagens formais, que são os autômatos finitos não determinísticos. Dentro desse contexto a gente vai ver o que são autômatos finitos não determinísticos, ou da sigla FND, e vai ver a equivalência entre os autômatos finitos determinísticos e os autômatos finitos não determinísticos. Antes da gente começar a falar dos autômatos finitos não determinísticos, vamos fazer uma breve revisão sobre a nossa videoaula 3, que tratou de autômatos finitos determinísticos. Então, nesse exemplo aqui, a gente vai ver um autômato que reconhece a linguagem de números binários, zeros e uns, com quantidades ímpares de uns. Então, a nossa quíntupla aí, ela está dizendo que nosso autômato tem dois estados, um estado par e um estado ímpar, que estão representados por Q par e Q ímpar. Nosso alfabeto é formado pelos símbolos 0 e 1, como a gente viu, são números binários. A gente vai ter aí a nossa tabela de transição. É interessante porque na videoaula 3 a gente viu pouco esse conteúdo, então a gente vai ter uma revisãozinha agora em um slide. E nós temos como estado inicial o estado Q par e como estado final o estado Q ímpar. Bom, aqui a gente já tem a solução para agilizar nossa aula e a gente dá continuidade com os autômatos finitos não determinísticos. Mas o que a gente nota aí? Nós temos dos dois estados, Q par e Q ímpar, onde Q par está representado graficamente através da seta como estado inicial, Q ímpar representado através dos dois círculos ou como estado final. Nós temos para cada um dos estados Q par e Q ímpar o tratamento dos dois símbolos possíveis de entrada do alfabeto, 0 e 1. Então, dado que a gente está no estado par e recebe 0, a gente permanece no estado par. Por quê? Porque a gente só pode aceitar cadeias onde a quantidade de uns é ímpar. Então, na medida que a gente iniciou em par, o 0 não é relevante para a gente, então a gente não tem transição para ímpar. Mas, quando a gente está no estado par e recebe 1 como entrada, aí sim, a gente tem uma transição para o estado ímpar. Por quê? Porque nesse momento a gente tem uma unidade do símbolo 1, que é ímpar. E se a gente estiver no estado ímpar e receber 0, qualquer quantidade de zeros, ou nenhuma, ou uma, ou mais de uma, como é a característica desse laço do arco. Então, como a gente nesse momento tem um símbolo 1, não interessa quantos símbolos zeros a gente venha a ter no estado ímpar. Então, por isso que a gente permanece no estado ímpar. Eu poderia ter uma cadeia do tipo 1, 0, 0 e eu teria que aceitá-la. Por quê? Porque ela continua tendo um único símbolo 1 em sua cadeia. Mas, a partir do momento que a gente está num estado ímpar e recebe um novo 1, ou seja, esse símbolo, essa quantidade passou a ser par. Então a gente tem uma transição para o estado par. Então é isso que nosso autômato está garantindo aí. Sempre que a gente tiver um número ímpar de uns, a gente vai aceitar essa cadeia. Se a gente tiver um valor independente de qualquer quantidade de zeros, veja, a nossa preocupação não é com zeros. A gente não tem que assegurar números de zeros, mas a gente tem que aceitar zeros dentro da nossa cadeia. Então note, a gente pode ter 10 símbolos zeros e depois ter um único símbolo 1 e a gente tem que aceitar. Da mesma forma que a gente pode ter cadeia alternada entre zeros e uns, de modo que eu tenha 01, 01, 01 e eu tenho que aceitar essa cadeia porque eu tenho 3 símbolos uns. E aí a nossa função de transição, como a gente já viu, do lado esquerdo todos os estados, na parte superior as entradas. Então se a gente está num estado Q par e recebe 0 como entrada, a gente vai ter uma transição para Q par. Se a gente está num estado par e recebe 1, a gente vai ter uma transição para o estado ímpar. Da mesma forma, o estado ímpar, quando a gente recebe 0, a gente permanece no estado ímpar, e quando a gente recebe 1, a gente tem uma transição para o estado par. Perceba que essa função de transição
ela é semelhante à representação gráfica. É o mesmo, trata-se do mesmo autômato. Então, se eu fornecer para vocês apenas a função de transição, facilmente vocês conseguem transformá-la numa representação gráfica desse autômato, ok? Vamos lá dar continuidade agora com os autômatos finitos não determinísticos. Então a gente já viu que um autômato finito determinístico, a gente tem transições bem definidas, ou seja, de um estado, dependendo da entrada que a gente recebe, a gente tem uma transição para um outro estado. E a sequência de estados é única para cada palavra. No autômato finito não determinístico, nós passamos a lidar com transições ambíguas. Ou seja, nós temos uma função de transição, ou seja, dado que eu estou num estado, eu posso receber uma entrada e essa entrada vai me levar a vários estados alternativos. Então, um exemplo, no autômato finito não determinístico, a gente pode estar no estado Q0, receber uma entrada 0 e ir ao mesmo tempo para Q1, Q2 e Q3 com uma mesma entrada. Note que no autômato finito determinístico isso não acontece. Então, até agora, quando um autômato finito está em um dado estado e lê o próximo símbolo da entrada, nós sabemos exatamente qual é o seu próximo estado. É bem determinado. Máquinas que se comportam dessa forma são chamadas de determinísticas, como a gente já viu agora. Máquinas não determinísticas são aquelas em que diversas escolhas podem existir para o próximo estado em qualquer ponto de execução. O próximo estado não é necessariamente, unicamente, determinado pelo estado atual e pelo símbolo de entrada, como a gente tinha antes. Eu estou num estado, recebo um símbolo de entrada, eu vou unicamente para outro estado. Então agora a gente pode ter 0, uma ou mais transições de estado com o mesmo símbolo de entrada. Então vamos supor, eu estou no estado Q0. Se eu receber 0, necessariamente eu tenho que ir para um outro estado? Não. No autômato finito não determinístico pode ser que eu não tenha nenhuma transição, que eu vá realmente como um autômato finito determinístico para um único outro estado, mas eu posso também ir de um estado para N outros estados, com o mesmo símbolo de entrada. Um exemplo é o autômato N1. Vamos lá identificar aqui essa característica. Nós temos o estado inicial Q0 e o estado final Q2. Se a gente tiver em Q0 e receber 0, a gente vai ter uma transição 1 para 1. Estou em Q0, recebi 0, vou para Q0. Mas note, se a gente está em Q0 e recebe como símbolo de entrada o valor do alfabeto 1, então a gente vai ter uma transição ao mesmo tempo para Q0 e para Q1. Então, nesse momento, a gente sai de um estado para dois outros estados. Um estado pode ter 0, um ou mais arcos saindo para cada símbolo do alfabeto, como a gente está vendo aí. 0, um ou mais arcos podem sair de cada estado rotulados como lambda. Vamos considerar N1 nesse autômato com a entrada 1, 1, 0. O que vai acontecer? Vamos ver. Quando a gente está em Q0, que é o nosso estado inicial, e a gente lê 1, o que esse autômato está nos mostrando? Que a gente vai ter uma transição para Q0 e também para Q1. Então, nesse momento, a gente está em dois estados e não apenas em um. Então, note, quando a gente tiver que ler agora o próximo símbolo da nossa cadeia, que é o próximo 1, a gente vai considerar 1 em todos os estados que a gente estiver. Nesse exemplo, a gente está em Q0 e Q1. Então, em Q0, quando a gente lê 1 novamente, a gente vai novamente para Q0 e para Q1. E em Q1, quando a gente lê 1, a gente não tem transição. Então, ele vai paralisar a execução naquele lado direito dessa representação que a gente está visualizando, de que parece uma árvore. Então, quando a gente for ler 0 agora, onde a gente vai considerar 0 como entrada para considerar as possíveis transições? Em Q0 e Q1. Por quê? Porque como a gente está vendo aí na execução, do lado esquerdo, a gente, quando estava em Q0 e recebeu 1, a gente teve uma transição para Q0 e Q1. Então, nesse momento, a gente tem que considerar a entrada para esses dois estados. Então, quando a gente lê 0, o que vai acontecer?
Quando a gente lê 0 em Q0, a gente permanece em Q0. E quando a gente lê 0 em Q1, a gente vai ter uma transição para Q2. Então, a gente vai estar ao mesmo tempo em Q0 e Q2. Como a gente chegou em Q2, e Q2 é um estado final ou de aceitação, essa cadeia é aceita por esse autômato. Aí você pergunta, mas Eduardo, eu não cheguei nos dois estados, um dos dois estágios não era final, mas se a gente alcançar no término da execução da nossa cadeia ao menos um estado e que esse estado seja final, essa cadeia é aceita. Então aqui é a definição formal de um autômato finito não determinístico, que é uma quíntupla também, onde a gente tem Q, que é um estado finito, como a gente já viu de estados, o alfabeto, temos a função de transição, Q0, que é um estado que pertence ao conjunto de estados Q, e que é o estado final e ele é único, e nós temos um conjunto de estados de aceitação. Esse aqui é um outro exemplo. Q0 tem duas transições com 0 e duas transições com 1. Q1 não tem transição com 0 e Q3 não tem transição com 1. E aí vamos entender um pouco mais esse exemplo. Uma sequência de entrada de A1 a AN, ela é aceita por um autômato finito não determinístico se existe uma sequência de transições correspondendo à sequência de entrada que leva do estado inicial a algum dos estados finais. Se no término da minha leitura de todos os símbolos da minha cadeia eu estiver acabado em 5 estados diferentes e um desses estados for algum estado final, então essa cadeia será aceita pelo autômato finito não determinístico. Bom, a gente vai ver mais detalhes disso na próxima aula, e aí eu queria indicar para vocês o site, mais uma vez, que vocês vão ter lá mais exercícios, e quaisquer dúvidas podem entrar em contato. Até mais.